Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 28 de junho, véspera da grande festa da celebração dos apóstolos Pedro e Paulo, duas colunas da igreja, dois homens que deram a sua vida por causa do Evangelho, dois homens que entregaram a sua vida por acreditarem em Jesus Cristo, por anunciarem os ensinamentos que Jesus veio trazer, por pregarem o reino de Deus. Os dois mártires da igreja, por isso nós celebramos com a cor vermelha, que é a cor do martírio. Nós vamos celebrá-los amanhã de maneira especial. Estamos nesses dias de novena, preparando para a festa que será amanhã. São Pedro, que é o padroeiro da nossa diocese. E hoje eu queria falar um pouco do martírio. O martírio é um grande dom que Deus dá a algumas pessoas que são fortes, que têm a coragem de entregar sua própria vida por uma causa. E os mártires da igreja normalmente dão a vida por causa do Evangelho. Dão a vida porque estão a serviço da humanidade, de outras pessoas, sobretudo dos mais vulneráveis. Dão a vida porque não negam a sua fé em Jesus. Preferem a morte do que negar a sua fé em Deus, em Jesus Cristo. E hoje nós queremos falar de um martírio diferente. Nós conhecemos muitos santos e santas que foram mártires, mas nós queremos falar dos mártires das guerras. Quantas guerras hoje no mundo, pessoas inocentes que morrem e que têm a sua vida cessada por causa de injustiças, por causa da decisão de algumas pessoas que nem vão para a guerra, mas gostam de matar os outros. E aqui eu gostaria de lembrar de todas as guerras do mundo inteiro, mas gostaria de falar dessa guerra que está acontecendo na Palestina, Israel contra a Palestina. Gaza tornou-se um cemitério infantil. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 14 mil crianças foram mortas desde 7 de outubro. E para metade delas, a identificação ainda não foi concluída. Segundo especialistas da ONU, recentemente também foram encontradas crianças em valas comuns, e muitos corpos apresentam sinais de tortura e execuções sumárias, bem como potenciais casos de pessoas enterradas vivas. Pelo lado de Israel, ao menos 33 crianças foram mortas desde outubro, e não está claro se alguma é refém do Hamas em Gaza. Estima-se que pelo menos 21 mil crianças estejam desaparecidas no caos da guerra em Gaza. É quase impossível recolher e verificar informação nas atuais condições em que Gaza se encontra, mas acredita-se que pelo menos 17 mil crianças estejam separadas e desacompanhadas e que cerca de 4 mil estejam provavelmente sob os escombros, enquanto um número não especificado está em valas comuns. Outras desapareceram com o uso da força e um número indefinido delas foi detido e transferido para fora de Gaza, enquanto as suas famílias desconhecem o seu paradeiro, entre relatos de maus tratos e tortura. Este é o alarme lançado pela Save the Children, a organização que há mais de 100 anos luta para salvar crianças em risco e garantir-lhes um futuro, cujas equipes de proteção informam que os últimos deslocamentos provocados pela ofensiva em Rafah provocaram a separação de outras crianças de suas famílias e aumentou ainda mais a preocupação destas e de toda a comunidade.
Entretanto, a organização destaca a necessidade de intervir urgentemente para proteger as crianças separadas e desacompanhadas, uma ação que está seriamente comprometida pela deterioração da situação de segurança. Todos os dias encontramos crianças sozinhas e é cada vez mais difícil ajudá-las. Trabalhamos com os nossos parceiros para identificar as crianças sozinhas e localizar as suas famílias, mas não há instalações seguras para elas. Não existe um local seguro em Gaza. Reunir os menores com as suas famílias é difícil, uma vez que as hostilidades em curso limitam o nosso acesso às comunidades e forçam constantemente as pessoas a deslocarem-se, afirmou um especialista em proteção da Save the Children em Gaza. Os vizinhos e os membros das famílias alargadas que acolheram as crianças sozinhas estão lutando para dar a elas abrigo, comida e água. Muitas encontram-se com estranhos ou completamente sozinhas, e esta situação as expõe ao risco de sofrer violência, abuso e exploração. Após os últimos ataques das forças israelenses em Rafah, foram relatadas numerosas vítimas. Especialistas das Nações Unidas falaram de pessoas presas em tendas de plástico em chamas e queimadas vivas, enquanto o Ministério da Saúde de Gaza falou de corpos queimados e não identificáveis. A Save the Children destaca que a identificação por familiares é quase impossível no momento em que famílias inteiras foram removidas e as restrições de entrada impedem o acesso dos equipamentos e dos especialistas necessários. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 14 mil crianças foram mortas desde 7 de outubro. E para metade delas, a identificação ainda não foi concluída. Segundo especialistas das Nações Unidas, recentemente também foram encontradas crianças em valas comuns e muitos corpos apresentam sinais de tortura e execuções sumárias, bem como potenciais casos de pessoas enterradas vivas. Pelo menos 33 meninos e meninas israelenses foram mortos desde outubro, embora não esteja claro se algum deles está entre os que ainda são mantidos como reféns em Gaza. Em 9 de junho, cerca de 250 menores palestinianos da Cisjordânia encontravam-se no sistema de detenção militar israelense, mas as suas famílias não conseguem confirmar o seu paradeiro e o seu estado de saúde, devido a restrições adicionais de visitação introduzidas a partir de outubro. As Nações Unidas receberam numerosos relatos de detenções em massa, maus tratos e desaparecimentos forçados de milhares de pessoas, incluindo muitas crianças. As famílias estão com o coração partido por não saberem o paradeiro dos seus entes queridos. Nenhum pai deveria ter que cavar escombros ou valas comuns à procura do corpo do seu filho. Nenhuma criança deveria estar sozinha, desprotegida, numa zona de guerra, detida ou mantida como refém, afirmou Jeremy Stoner, diretor da Save the Children para o Médio Oriente. Os menores desaparecidos, mas que ainda estão vivos, são vulneráveis, correm sérios riscos e devem ser localizados. Eles devem ser protegidos e reunidos com suas famílias. No que diz respeito às crianças que perderam a vida, as suas mortes devem ser registradas oficialmente, as famílias devem ser informadas, os ritos de sepultamento devem ser respeitados e os responsáveis procurados. Como muitos salientaram, Gaza tornou-se um cemitério infantil, com milhares de desaparecidas cujo destino é desconhecido. Exigimos uma investigação independente e que os responsáveis sejam responsabilizados. Precisamos desesperadamente
de um cessar-fogo para encontrar e apoiar as meninas e meninos sobreviventes e para evitar que mais famílias sejam destruídas. Rezemos pelo fim dessa guerra absurda e de todas as guerras. O mundo precisa de paz. Nós queremos a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.